Olha, eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto. Esse mês parece que não ia terminar nunca. Vocês devem ter notado aqui, até pelo local onde eu estou e do jeito que eu estou vestido aqui, que eu não estou em Porto Alegre. Eu resolvi passar um fim de semana na Serra aqui do Rio Grande do Sul. E, aliás, foi uma péssima escolha que eu fiz. Eu não acreditei nas previsões do tempo e acabei saindo de Porto Alegre para a Serra, aqui para a região de Gramado. É 1h10 de carro desde Porto Alegre, pista dupla. É fácil de chegar aqui na Serra. E eu resolvi passar alguns dias aqui, mas foi uma péssima escolha, porque pelo menos desde domingo a região aqui, principalmente Gramado, está submersa em neblina espessa. Mas olha, não é aquelas neblinas que vocês costumam ver aí, não, de vez em quando cai em cima da cidade. Não, é uma neblina densa, espessa, molhada, com chuvas esparsas, e 24 horas por dia. E foi domingo o dia todo assim, e está sendo nesta segunda-feira também assim. E um frio muito grande, né? Estava olhando aqui há pouco aqui a previsão do tempo aqui em Gramado, mas não tá muito ruim o tempo aqui, não tá nada bom não. Eu estou vendo aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eu acho que não, né? Tá ruim aqui, é um pouquinho, ali ó, 7 graus. 7 graus, tempo nublado. Se vocês forem olhar a previsão do tempo ali, olha, tem previsão do tempo, olha só. Semana inteira assim, ó, não vai melhorar. Mas eu acho que o pior de tudo é essa neblina mesmo. Mas um frio sim, o frio também é de enregelar os ossos. Muito frio. E eu estou agasalhado tanto quanto posso aqui, debaixo de calefação. Mas eu resolvi falar com vocês mesmo, tendo saído de Porto Alegre por alguns dias, porque desde o final da semana passada eu venho me incomodando muito com uma palestra que fez o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na quarta-feira no Instituto Fernando Henrique. Foi lá a convite do ex-presidente Fernando Henrique, um inimigo declarado do presidente Bolsonaro, né? O Fernando Henrique já tem deixado claro aí que se aliará até ao diabo para derrubar o presidente Bolsonaro. Não para derrubá-lo, mas para derrotá-lo nas próximas eleições. Ele não falou em derrubar, falou em derrotá-lo. Pois bem, o Luiz Roberto Barroso foi para lá fazer uma palestra e participaram, na verdade, desse webinar, né? Esse seminário por web, participaram diversos outros convidados estrangeiros e todo mundo deitou falação ali em inglês, estavam falando em inglês. O Barroso, num inglês muito arrevesado, mas estava falando também em inglês. Talvez, pela circunstância de estar falando com interlocutores estrangeiros em inglês, talvez ele achasse que ninguém fosse entender direito o que ele estava falando lá naquele momento, na quarta-feira da semana passada, no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Mas todo mundo, claro que no mesmo dia, no dia seguinte, principalmente as redes sociais, eu mesmo no meu blog, polibebraga.com.br, todos nós pensamos duas declarações inaceitáveis feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que vem a ser agora, inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Veja só o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Duas coisas, referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas foi de que o presidente defende a ditadura. E segundo, de que o presidente defende a tortura. Olha, isso aí, partindo de qualquer pessoa, já seria, evidentemente, sujeito a ações penais e cíveis por violação da legislação que proíbe calúnias, injúrias e difamações. Que foi isso que aconteceu. Agora, em se tratando de uma autoridade como o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aí a gravidade é muito maior ainda.
E aí se torna totalmente inaceitável, porque, como o Guilherme Fiuza falou no final de semana, num comentário que eu inclusive publiquei aqui o vídeo no meu blog polibiobraga.com.br, o Guilherme Fiuza, ele foi direto no fígado do Barroso e chamou por aqueles adjetivos que cabem bem a esse ministro do Supremo Tribunal Federal, neste caso específico. Você é um mentiroso, disse o Guilherme Fiuza, e eu repito aqui, é mentiroso, disse o Guilherme Fiuza, mas que ele injuriou e mais, chamou-o de palhaço, né? Só você é um palhaço, ministro Barroso. Ele pediu, evidentemente, como eu peço aqui, como todos estão pedindo, aliás, exigindo que o ministro Barroso dê um único exemplo de uma única ação promovida pelo presidente Jair Bolsonaro na direção da implementação de uma ditadura aqui no Brasil. Uma única ação dele, que traia esse comportamento por parte do presidente da República. Segundo, que ele diga claramente qual foi a ação praticada pelo presidente da República relacionada com o apoio à ditadura, à tortura aqui no Brasil. Ele é incapaz de fazer isso. Ele não fez isso no pronunciamento lá no Instituto Fernando Henrique. E não vai poder fazer. Agora, eu quero lembrar para vocês um pouquinho da trajetória do ministro Luiz Roberto Barroso, para que vocês entendam por que razão ele fez esse tipo de acusação que fez nesse pronunciamento no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Ele foi parar no Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, pelas mãos da Dilma Rousseff, em 2013, portanto, há 7 anos atrás. Ele não era juiz. Aliás, nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal foi juiz. Nenhum deles. Para não dizer que nenhum deles foi, 2 foram juízes do trabalho, que segundo Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, juiz do trabalho, não desconsiderando o juiz do trabalho, mas a justiça do trabalho é considerada de segunda classe. Mas juiz mesmo, de direito, desembargador, ministro do Superior Tribunal do Justiça, ninguém foi, nunca foram magistrados. De carreira, ninguém está ali dentro, a não ser esses 2 juízes, um dos quais é a Rosa Weber, que foi juiz do trabalho. Mas eu convido vocês a buscarem, inclusive, no YouTube, uma série que está sendo publicada aí pelo empreendedor Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Os 11 Supremos, né? Eles já disponibilizaram em rápidas reportagens de 10 minutos o perfil de cada um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, no meu blog, polibiobraga.com.br, vocês vão lá, que vocês vão encontrar lá o Barroso. Eu botei o Barroso. Eu falo sobre isso lá e coloquei essa reportagem da Brasil Paralelo explicando quem é o Barroso. O carioca Barroso. Os carioca falam bem, né? Eles se saem muito bem. Falando são uma beleza. Mas, enfim, tenho bons amigos no Rio de Janeiro. Aliás, os bons cariocas todos são meus amigos, né? Mas, enfim, ele nasceu lá no Rio de Janeiro e fez a carreira advocatícia lá. Ganhou projeção nacional e aí ganhou intimidade com os donos do poder, o PT, naquela época, quando ele foi defender o terrorista italiano Cesare Battista junto ao Supremo Tribunal Federal. A fala dele no Supremo Tribunal Federal, o vídeo e a fala dele, eu disponibilizo também no meu blog, polibiobraga.com.br. Está lá a fala dele. Ora, é uma gracinha a fala do Barroso. E aí se explica por que ele está fazendo esse tipo de conversa que ele está fazendo agora aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Porque ali ele não considera
o César Batista, na fala dele, não considera o César Batista um terrorista, nem uma pessoa que estivesse defendendo a ditadura. No entanto, e ele defendeu ali no momento em que o Brasil não extraditasse o César Batista ali. Foi durante o final do governo do Lula, que tinha concedido, convencido pelo ministro Tarso Genro, concedido um abrigo aqui no Brasil, um asilo para o César Batista, né? Mas no último dia de governo, inclusive, o Lula, no último dia, no apagar das luzes, porque o Supremo tomou uma decisão assim, salomônica, disse, tem que extraditar, mas quem tem que decidir isso aí é o presidente da República. Era o Lula. E o Lula não decidiu, mas no último dia ele decidiu, sim, mandar o César Batista extraditado lá para a Itália. Mas acabou que o Lula, o governo dele não mandou, não. Quem mandou, acabou mandando mesmo, foi o Michel Temer no finalzinho do seu governo. Mas, enfim, agora na Itália, o César Batista, preso lá, está cumprindo prisão perpétua, ele já está com quase 80 anos, ele confessou para os procuradores federais lá da Itália que assassinou, sim, 4 pessoas na Itália, que roubou, que furtou. Ou seja, ele confessou que é um terrorista. E o Barroso foi lá e disse, li os 18 volumes do processo dele na Itália, e ali fica claro que ele apenas era uma vítima, foi um bode expiatório porque tinha se exilado, mas ele não era um terrorista. É terrorista, sim. Ele mesmo confessou isso aí. Está em todos os jornais, é só procurar aí no Google para ver. Era terrorista, sim. E o Barroso defendeu esse terrorista. E agora vem com a conversa de que quem defende terrorista é o presidente, que aliás ele defende a ditadura, o terrorismo, defende o terrorismo, que é o Jair Bolsonaro. E ele foi lá no Supremo, está aí a gravação, defendeu o César Batista, que era terrorista. E mais do que isso, ele acusa o presidente Jair Bolsonaro de defender a ditadura, de objetivamente querer a ditadura. Quando, na verdade, quem foi ao Supremo ao defender o César Batista foi o Barroso defender um réu ali que fez de tudo para implantar a ditadura na Itália, através daquele grupo Proletariados Armados pelo Comunismo. O que é o comunismo, afinal de contas? Em última instância, promover a ditadura do proletariado. É isso que quer o comunismo. Então, esse aí é o Barroso. Isso tudo que eu estou contando aqui para vocês, está bem explicadinho, com imagens, inclusive, com transcrições de discursos da época, nessa série aí da Brasil Paralelo. Aconselho vocês a darem uma olhadinha nisso aí. Os 11 ministros estão retratados, cada um num capítulo da série. Vale a pena olhar para a gente, quando falar sobre eles, saber exatamente o que há por trás, qual é o DNA de cada um deles aí, por que eles estão lá. É preciso saber isso aí. Aliás, eu quero encerrar esse capítulo aí do César Batista dizendo para vocês que o Barroso ele defendeu de graça o César Batista. Por que razão? Primeiro, para ganhar as manchetes dos jornais. Em segundo lugar, porque isso permitiu que ele se aproximasse da cúpula do PT e logo em seguida Dilma o nomeasse ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi isso aí. Bom, senhores, nós sabemos o que é esse Supremo Tribunal Federal. Nós temos falado muito aqui sobre isso. Vocês devem ter lido, inclusive, nesse final de notícia, a informação de que o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, já tinha cantado a pedra de quem seria escolhido o relator daquela reclamação do PTB contra a tentativa de reeleição à presidência por parte do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. O Roberto Jefferson, claro, no final de semana, mesmo antes de saber quem deveria ser sorteado, entre aspas, o relator, disse, vai ser sorteado o Gilmar Mendes. Imagina! O maior soltador-geral da República. Que insulto o Roberto Jefferson fez naquele momento ao fazer essa previsão. Como é que ele podia adivinhar isso aí? Senhores, adivinhou. Imagine quem vai ser o relator dessa ação intentada pelo PTB para impedir essa reeleição ilegal e inconstitucional do Nhonho Maia e do Alcolumbre. O Roberto Jefferson. Enfim, eu repito aqui, mais uma vez, e nunca vou me cansar de repetir, que em 2018 o povo brasileiro conseguiu remover os entulhos
da velha política que estavam alojados no executivo, elegendo o presidente Bolsonaro. Conseguiu remover uma parte desse entulho que se encontrava dentro do Congresso Nacional, mas há lá ainda uma maioria formada. Mas não conseguiu remover os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que estão com os pés grudados na velha política e que promovem lá dentro uma aliança de compadrio com tudo que não presta na política brasileira. Para removê-los dali, dentro da lei, existem várias alternativas. O Senado Federal, que é quem pode fazer isso aí, como eu já disse para vocês aqui, decretar o impeachment de um ou de todos os ministros. Pode também o Congresso Nacional aprovar alguma proposta de emenda constitucional alterando a composição e o funcionamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou pode até o próprio Congresso convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para que aí sim, dentro da lei, se possa promover, inclusive, aquilo que é o mais necessário hoje no Brasil, que é uma reforma política. Sem essa reforma política, com o expurgo de todos esses partidos políticos comprometidos com o banditismo que nós temos aqui no Brasil, quase todos, sem isso aí, claro que de maneira pontual se possa combater a corrupção, esse compadrio, esse patrimonialismo, inclusive, que existe por parte de grande parte dos empresários brasileiros aí que sugam as tetas do governo, do Tesouro Nacional. Mas são as alternativas que nós temos aí, dentro da Constituição e da lei. Todas sujeitas a decisões do Congresso, do Legislativo. O Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República, pouco pode fazer. Poderia, claro, numa situação de emergência, invocar o artigo 142 da Constituição Federal e dar um jeito de acabar com essas usurpações de poderes que é promovido pelo Supremo Tribunal Federal. Também. Fora da lei, claro, só o povo na rua. E ali, como dizia o velho líder comunista lá das ligas camponesas do Nordeste, é na lei ou na marra. É isto?